Boa noite, tudo bem com vocês? A gente está aqui agora no nosso segundo dia de congresso. Ó, quem já está em casa já vai. Se você não pôde vir, né? Se você está a caminho ainda, ó, corre que dá tempo de chegar, que a gente não começou. Mas se você já está em casa, já vai se acomodando, acalmando, que daqui a pouco a gente vai começar o nosso culto. Mas hoje a gente tem antes, né, o nosso bate-papo e a gente está hoje com um convidado muito especial, que também é o nosso pregador da noite, né? Queria que vocês dessem muito bem-vindo ao Luca Martini. E aí, bem-vindo. Igreja, tudo bem com vocês? Aproveita aí, senta e aproveita a conversa. Que alegria estar com vocês hoje. Finalmente, a gente estava muito empolgado de vir. Sim. Chegamos, glória a Sim, Deus. a gente também agradece muito pela sua presença aqui, porque a gente conseguiu, né, trazer, a gente estava nessa correria, será que vai dar, Nossa, nessa muito expectativa, bom, deu certo. aí o pessoal ficava mandando, e aí, os jovens, os adolescentes principalmente, que te acompanham Que muito, legal, que ficavam legal. mandando assim os olhinhos, onde você estava, ó, tá no Rio. Ai, que Aí a gente legal. falou, não, a gente falava, ora, eles estão morando, e graças Deu a certo, Deus, Deus ouve orações. é isso aí. Que bom que você orou, tô feliz de estar aqui. Então você tá aqui, eu vi que você tá numa correria, né, tá... Pô, Graças a Deus. pregando o evangelho para todo lado desse Amém. Brasilzão aí. E é sobre essa questão, né, que eu queria falar com você. O nosso congresso, o tema é decisão. E eu queria saber um pouco de você, né, sobre como é que foi essa sua decisão de seguir no campo missionário, né? Eu vi que você postou um vídeo, acho que foi hoje ou ontem, que com 23 anos, né, 23 ou 22, que você resolveu essa decisão de ir para outros países, pregar o evangelho. Como é que foi isso na sua vida, assim, tão novo, já ter esse Na despertar? verdade, assim, quando eu encontrei Jesus, eu estava morando na Inglaterra. Uhum. Só que eu estava muito longe de Deus lá e eu tive um encontro com o Senhor dia 31 de dezembro de 2010. Caramba. E aí, a partir daquele encontro, assim, o Senhor começou a mudar algo na minha vida, comecei a ler a Bíblia. E meu pai, ele era missionário, sempre foi missionário. Então, em maio de 2011, ele me fez um convite, falou assim, ó, vem pro Brasil. E ia ter uns pregadores que viriam de fora. Ele falou assim, ó, você pode traduzir eles, fica 3 meses. Aí você volta. Aí eu voltaria para a faculdade em setembro, lá começa o ano letivo em setembro. Falei, combinado, vou ganhar uma passagem de graça, vou com meu pai e tal. Aí vim pro Brasil, mas nesse tempo Deus começou a falar comigo, assim. Realmente meu coração começou a mudar, comecei a enxergar aquilo, comecei a lembrar de uns sonhos de infância que eu tinha, que eu sempre sonhei em pregar o evangelho quando eu era criança. Tinha até esquecido disso. Mas eu lembro que eu brincava com uns bonequinhos assim, e um pregava, o outro aceitava Jesus, e o outro legal. batia em quem estava pregando, e eu me emocionava com aquilo. E eu me lembro, aos 18 anos, que eu começou a vir um pensamento no meu coração, que eu acho que é o Senhor mesmo falando, né? Assim, olha, se Deus tem algo para você, está te chamando, não atrase isso. Não deixe para depois. Né? Se é de Deus, se entregue a isso. Sim. Não perca nem mais um dia. Então essa foi a decisão que eu tomei. Falei, vamos entregar para isso e tal. E aí decidi ficar no Brasil nessa parte, dessa fase, dos 18 aos 22, 23. Quando a gente voltou para Itália, meu pai estava plantando igrejas ali, comecei a missão. E aí quando nasce aquele vídeo ali, contando da missão na Itália. Mas já tinha começado Desde em 2018, exatamente. Caramba, que legal. E legal que você já sempre teve esse apoio da sua família, né? Que eu acho que até hoje em dia deve ser um dos medos dos jovens adolescentes, às vezes, falar, pai, quero ser missionário. O pai fica, pô, mas vai viver de quê? Essa parte muito boa. Isso é Meu bom pai, que quando você eu falei, teve esse pai, vou ter que apoio. sair da faculdade, ele falou, sai, depois você vê e tal. É porque, assim, realmente eu tinha que sair. Se eu não saísse, eu ia me perder completamente ali. Ele Sim. nem sabia disso, mas eu sabia muito bem. Mas meu pai me deu completo apoio até hoje, né? A gente faz missão juntos. Ele acabou que de legal. voltar da Ucrânia, a gente vai pra África agora no fim do ano, a gente tá sempre nessa empreitada. Mas se Deus te chama, ele abre o caminho, ele faz acontecer. Né? O que importa é a sua obediência pro Senhor. Sim, porque a gente vê até que essa é uma questão de uma geração, uma juventude que sempre acaba adiando essa tomada de decisão, não só, acho que os planos de Deus principalmente, mas decisão em tudo na vida, né? A gente vê que muitas pessoas que, não, tô jovem, tô não sei o quê, só que quando Deus chama, não tem idade. Quando Deus chama, você cumpre aquilo que Ele quer e Ele te capacita, Ele te prepara, né? Exatamente, o que Deus precisa de você é a sua disponibilidade, né? E aí eu acho que é um dos dilemas assim, da geração, às vezes que tem medo de responder a Deus, é porque falta ainda um entendimento assim de quem Deus é. Né? Eu gosto de uma frase muito de um dos reformadores, tal, que ele fala o seguinte: se você, a não ser que o homem entenda que o homem nada tem se do céu não lhe for dado, que Deus é o único bom, que todos os bons dons vêm dele, nós nunca nos entregaremos a ele realmente. A verdade é que as pessoas às vezes ficam esperando que Deus a qualquer momento vai puxar o tapete, sei lá, ter uma ideia sobre Deus da religião, mas não um Deus da Bíblia, né? Sim. Então acaba ficando com medo.
Mas eu Sim. sempre pergunto assim, você tá com medo? Quem que te chamou pra missão? Foi o diabo ou foi Deus? Né? Exatamente. Porque se foi Deus, Sim. pode descansar. Não, e Deus capacita a gente para a obra dele da forma como, se a gente está, óbvio, né, vivendo ali com o Senhor, buscando o Senhor, ele nos capacita, né? Eu sempre lembro da passagem de Jeremias, quando Jeremias, lá em 1 Jeremias, né? Quando ele fala que não queria ir porque era muito menino, mas Deus fala, não, mas você tá com medo de quê? Eu que vou te enviar. E é isso, né? Eu acho que assim, da nossa parte vai discernir realmente. Deus tá me falando pra fazer isso, não é só uma emoção de querer fazer. Mas ao discernir, saber que Deus está falando, obedecer. Sim. Né? Então, assim, você espera Deus falar, mas quando ele falar, fica claro para você, tem um chamado tal, realmente. E quando você fala assim, como eu sei que eu tenho chamado? Cara, não tem como você não saber quando Deus está falando assim. Deus se faz entendido. O que acontece muitas vezes é que as pessoas não ouvem Deus porque quer que ele fale uma outra coisa. Sim. Então acaba aí. Mas se Deus falou com você, vai. Se ele não falou, Sim. espera. Mas quando ele falar, vai. E quando Deus fala, a gente sempre sabe porque, primeiro, que a Bíblia está ali para confirmar, né? Então a gente vai olhar, Deus nunca vai falar uma coisa que ele não tenha já revelado na palavra dele. Mas quando Deus está falando, quando Deus dá um mandamento, a gente sempre sabe que e só nos resta cumprir e obedecer, porque o resto... Com alegria. Exatamente, porque o resto ele faz. E você já tá... Você tem quantos anos? Desculpa. 34. 34, então já tá há muitos anos nessa... 16 anos agora. Bastante, nessa decisão, nessa caminhada de... Você vive integralmente do ministério evangelístico, né? De Então, missões. Ser integral hoje, pra mim, a forma que eu vejo ser integral é você... Não é que você não faz mais nada, mas só prega. Você faz tudo pra que se pregue. Então a gente faz muitas coisas. Sim. Né? Ser integral, a gente tem uma marca de roupa, tem uma produtora de filme. Inclusive, gente, ó, ele tá vendendo aqui. Escrevo livro, tem um canal no YouTube, a gente tem algumas outras coisas que você vai fazendo assim, que você vai inventando coisas. Tem uma banda de rock, eu tenho coisas que você vai inventando Tudo pra poder fazer, pregar o evangelho. Sim, isso aí, o reino cada vez mais crescendo e alcançando pessoas diferentes através de formas diferentes. Todo cristão deveria ser integral. Sim. Independente de onde você esteja. Você é integral servindo a Deus sendo um professor, você é integral na obra de Deus sendo um aluno, você é integral na obra de Deus sendo um advogado, você é integral na obra de Deus sendo um motorista, você é integral na obra de Deus na sua vida. Sim, porque Deus quer isso, né? A gente quer cada vez mais médicos cristãos, quer dizer, cristãos médicos, cristãos advogados, pessoas que vão estar em todas as áreas, mas fazendo a diferença, porque Deus chama alguns para ser realmente missionários integrais, mas Deus nos chama todos para pregar o evangelho em qualquer situação. Então, no meu trabalho, eu trabalho como administração pública, então eu não sou uma administradora pública cristã, eu tenho que ser uma cristã administradora pública, né? Então, Deus nos chama para cumprir a obra dele, seja vivendo integralmente, ou seja ali integralmente, da forma como você falou também, né? De qualquer forma. Já tô você vendo é sempre integral. Já tô vendo que estão ali, já então no horário, só pra gente... Começou? Ah, então, gente, a gente vai acabar aqui, mas o Luca vai continuar pregando daqui a pouco. Então, ó, continue com a gente aí, deixe seu like e não sai daqui da live. Foi clickbait? Foi clickbait. Então, uma última pergunta que eu vou fazer aí pra realmente... Fica aí mais um pouquinho, pra realmente a gente ir pro nosso culto. Eu queria saber de você qual o conselho que você dá para os jovens adolescentes que desejam viver, né, do evangelho, que entendem que tem esse despertar para o chamado missionário, para ir para os países, para ir para outros estados, para pregar na sua escola, onde for. Qual o conselho que você dá para eles? Olha, eu acho que tudo na sua vida você pode planejar, mas apesar pode ser que você mesmo planejando não aconteça o que você planejou. Então a única certeza que você tem da sua vida é agora. Então se você quer pregar o evangelho, tem que ser hoje. Se você quer fazer a obra, faça agora. Sim. Então enche seu coração da palavra, enche o coração dessa certeza. Saiba que só se vive uma vez. E aonde você está, já vive essa missão. Porque a missão não é só sobre atravessar o mundo. É sobre atravessar a rua também. Então faça isso. Prega o evangelho. Amém. Muito obrigada, Luco, pela sua rápida participação. Mas eu tenho certeza que Deus vai, como Deus te abençoe e está te usando aqui agora, Deus vai continuar te usando também no nosso culto que começa daqui a pouco. Então, muito obrigada mesmo. A gente está muito feliz e alegre com a sua presença aqui na nossa igreja. Espero que você tenha outras oportunidades de voltar aqui também. Conta com a gente. Muito obrigada, hein? Valeu.